Vamos lá. Bom dia, Vamos que professor vamos. Aurélio, tudo bem? Bom dia. Retomamos aí nosso fio da história. Na outra sexta-feira foi um pouco mais curta por conta de um debate sobre a privatização da SEDAI, que me chamaram de última hora. O Marcos Pacheco já está entrando. Bom dia, Brizola, de Quatro Cortado. Obrigado, Marcos. Para que a gente possa tomar, né, professor, esse fio da história, esse momento que o Brasil passa, a gente estava conversando, de muitas incertezas, né? E, claro, para que a gente possa trilhar, é imprescindível que a gente conheça nosso passado para não continuar repetindo os mesmos erros, né? Como dizia o Então, Galeano, né? O Galeano exato. dizia que para os navegantes com desejo de vento, a memória é um ponto de partida. Eu acho isso espetacular. Genial, é verdade. Professor, contigo, retome do ponto e a gente, qualquer questão também, a gente vai interagindo aqui. Às vezes eu vou pedir Maravilha. para fazer uma pausa para responder alguns questionários, que as pessoas vão entrando, comentando e fazendo outra pergunta para a gente poder fazer essa interação também, tá? Claro, Mas claro, fique isso à é importante. vontade para que a gente comece agora, tá? E hoje Tá, a gente tem um tempo mais maravilha. livre para avançar um pouco mais, tá? Uma Segurar hora e também, 15. senão uma vez eu dei uma de Leonel e dei uma aula uma vez, um encontro no Paraná, e saí falando sobre a história do trabalhismo. Quando a gente viu, a gente começou 9 horas da manhã, já eram 3 horas da tarde, e o pessoal começou, gente, tá legal, tá ótimo, a gente tem que comer, porque o pessoal tá começando a passar mal de fome aqui, porque Você eu está sou alimentando a apaixonado. história, professor. Eu sou apaixonado por esse processo, eu acho que esse processo é fundamental para a gente entender a realidade, inclusive que a gente está inserido hoje, procurar alternativas que sejam viáveis, históricas, que tenham relação com a realidade, né, Você para crê, essa professor, que situação. é o momento do trabalhismo nesse sentido agora, de retomar Eu esse acho que fio da história? eu acho que é até para além do trabalhismo, eu diria que é o momento do brizolismo, que é Ótimo. uma radicalização desse processo do Exatamente, trabalhismo. eu também penso dessa maneira. Entendeu? Eu acho que o brizolismo ele apontou. Mas a gente vai até avançar muito. Vamos Vamos até lá, para vai de graça. poder se situar. A gente estava falando, a gente começou na semana passada e acabou tendo que interromper, no período da questão do Estado Novo. Né? A gente estava colocando que o Estado Novo, apesar das críticas que colocam caracterizam como fascista e tudo mais, ele só tem uma semelhança formal, né, com o fascismo. Na realidade, eram estados autoritários, então, nesse sentido, havia alguma semelhança. Mas, historicamente, o contexto em que surge, a realidade concreta, né, da formação social capitalista dependente brasileira, tudo isso aponta para apenas essa semelhança formal entre governos autoritários. Isso me chamou a atenção. Eu sempre tive uma vez até com o Brizola, a gente conversando, eu dei um toque, falei, cara, governador não é bem assim, não sei o que ele falou, que ele entrou no PTB, na fundação do PTB, em 45, ele não teve nada a ver com o Estado Novo. Tudo bem, temos que... Mas o Estado Novo, né, não temos relação com aquele conteúdo autoritário. Ele estava correto, mas acabava reforçando aquela lógica da proximidade do fascismo, que é importante a gente desmistificar essa questão de dois Getúlios, o Getúlio fascista e o Getúlio democrata. O Getúlio era um só. Ele tinha um projeto nacionalista burguês de um desenvolvimento autônomo, baseado numa concepção positivista social, de um Estado-providência, e isso seguiu todo o caminho do Getúlio. Ele foi coerente com isso em todos os momentos, e claro, trabalhando dentro de determinadas conjunturas e determinados limites que a realidade impunha a ele. Né? Então, voltando agora, né, para a questão do Estado Novo, muitos até justificavam a ditadura do Estado Novo como uma forma de evitar a infiltração fascista e nazista no Brasil. Quer dizer, é curioso que, ao mesmo tempo que, óbvio, né, para o movimento sindical, essa ditadura do Estado Novo, esse autoritarismo começa a partir de 1935. Né? O Getúlio já está percebendo claramente que existem grandes movimentações, né, das oligarquias de São Paulo e tudo mais,
isso aí é permanente, né? Desde 30 o São Paulo quer retomar o seu papel, né? Quer retomar a federalização, os partidos regionais, quer retomar toda aquela lógica liberal, né? Um liberalismo vinculado à concepção escravista, à concepção autoritária, pode parecer uma contradição, mas não é, né? Que em 32, né, tenta Aliás, só uma revolta. parte. Você vê que o Dória, o governo de São Paulo, está reformando um bunker de Mojimirim, de 32 lá, onde se escondia as tropas. E aí você tem, por exemplo, essa história é curiosíssima, porque até hoje vários autores, várias instituições reproduzem a Revolução Constitucional, Revolução, entre aspas, né, constitucionalista de 32, como sendo uma exigência da Constituição de 34, que teria sido uma vitória. E aí você vai ver a própria cronologia do processo, você vai ver que antes da Revolução Constitucionalista, o Getúlio já propõe a Constituição de 34, já tinha feito um decreto. Né? Na realidade, era muito mais uma resistência à lógica do governo do Getúlio. Né? Se diz, mas o São Paulo se levantou contra os interventores. Mas no momento da intervenção, no momento da Revolução Constitucionalista, havia um interventor em São Paulo que se torna liderança. Ele foi nomeado pelo Getúlio, se torna liderança da Revolução Constitucionalista. Ou seja, Getúlio já tinha cedido aos apelos da classe dominante em São Paulo para colocar como interventor um dos seus. Porque eles ficaram revoltados quando entra o Agamenon, né? E o Agamenon, pernambucano, já havia aí uma xenofobia de início, era considerado estrangeiro, né? E ele vai tomar medidas que apavoram. Por exemplo, ele proíbe repressão aos sindicatos, ele coloca o PCB numa semi-legalidade. Isso desesperou, né, a classe dominante paulista. E esse foi o motivo da Revolução, que propunha, essa revolução, entre aspas, né, esse levante, que propunha o retorno à Constituição de 1891. Ou seja, era reacionário ao extremo. Em todos os momentos, né, colocava essa questão. Retornar à Constituição de 1891, que era o que havia de mais atrasado. No sentido do federalismo, de manter o poder das oligarquias nos estados, né, de não ter nenhum conteúdo que voltado aos setores populares. Enfim, era o conservadorismo puro e objetivo. Então, quando ele percebe que esses setores eles estão se articulando, que inclusive os setores da burguesia, obviamente, que não estão integrados nesse projeto de nacionalismo burguês sem burguesia, porque na prática a burguesia não está integrada nisso, alguns setores, não a classe enquanto classe, o que vai acontecer? O Getúlio começa a optar pela possibilidade de implantar isso pela força. E é isso que vai ser feito, quer dizer, ele impede a possibilidade, né? Inclusive nesse período, o governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, estava armando a brigada, estava comprando os armamentos fora do país para fortalecer a brigada. É nesse momento, por exemplo, que o Getúlio fortalece o Terceiro Exército. Né? Ele vai fortalecer o Terceiro Exército nesse momento para se contrapor à Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que poderia ser utilizada para um golpe contra o governo central, e já havia essas articulações, já existiam essas articulações naquele momento. Então, o golpe, né, a despeito de uma tentativa de comparar ou eurocêntrica de ver a história brasileira, que na realidade, e aí vira um roteirinho pré-concebido, havia o fascismo, havia a LN comunista, simplifica-se, né, a questão, tem o levante de 35, então o Getúlio, na realidade, ele dá o golpe para implantar o fascismo no Brasil. Só que tem um problema nessa historinha, porque depois ele vai sofrer uma tentativa de golpe da IB, e a IB vai ser também reprimida. Ele vai expulsar o cônsul, o embaixador alemão, porque o embaixador alemão estava querendo criar, seria o único país que teriam células do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães fora da Alemanha. Estavam trabalhando nesse sentido, né?
Então, houve toda uma perseguição, toda uma proibição, por exemplo, de se falar italiano, de se falar alemão nesse período. Né? Então, ou seja, não havia uma lógica de identidade com o fascismo e o nazismo, seja ele alemão, seja ele italiano, havia uma semelhança formal. Bom, mas é óbvio que nesse momento você vai ter um esvaziamento brutal dos sindicatos. O Getúlio vai atrair para a composição de forças que vão apoiar esse golpe em 1937 setores da burguesia paulista também, que inclusive vão assumir o Ministério do Trabalho. E a ideia, a Igreja Católica, o sonho da Igreja Católica no Brasil era criar uma central sindical, uma estrutura sindical católica. Né? E o Ministério do Trabalho vai investir nessa questão dos círculos operários. E os círculos operários é uma coisa extremamente reacionária, porque eram antissindicais, eles pegavam o atrelamento, não era nem conciliação, era o atrelamento ao patronato. Isso, obviamente, vinculado à situação da guerra, vinculado a ser um Estado autoritário, né? Havia uma série de medidas autoritárias em relação ao movimento sindical, só podia realizar reunião com autorização do departamento de polícia, tinha que ter um investigador, se coloca a questão do atestado ideológico que era obtido no DOPS. Isso não impedia, obviamente, a participação de dirigentes mais à esquerda, porque o cara ia lá, assinava, dizia que não tinha nada a ver com comunismo, não tinha nada a ver com socialismo, e era socialista, e era comunista, e se não fosse um reconhecido militante, conseguia ser de direção do sindicato, e o PCB, né, e outras organizações de esquerda participaram muito dos sindicatos dessa maneira. Bom, é um período de repressão, né? Porém, o que começa a acontecer é que Getúlio e as forças, né, a própria conjuntura internacional começa a apontar para o fim da guerra, né, principalmente a partir aí de 1942, começa a ficar claro a possibilidade, né, do fim da guerra, e Getúlio começa a pensar em como vai ser esse processo de transição, porque a própria Constituinte de 1937 apontava para a realização de eleições após determinado período. Ele pensa inicialmente na construção da União Cultural Brasileira, né? Era uma estrutura muito similar, se não uma cópia, da União Cívica Radical da Argentina, né? Ele começa a organizar isso, a oposição não vê isso com bons olhos, né? O Marcondes Filho era presidente dessa União Cultural Brasileira. O Brasil entra, né, na Segunda Guerra, mais ou menos nesse período, vem a questão da CSN, e o Marcondes Filho acaba nomeado, olha só a relação, acaba nomeado ministro do Trabalho. Abandona o CB se desarticula, e o Marcondes Filho acumula não só o Ministério do Trabalho, como também o Ministério da Justiça, no momento que o Getúlio reformula completamente o seu governo e afasta vários ministros, dirigentes, burocratas do Estado que tinham uma simpatia pelo fascismo ou que eram conservadores, mesmo não tendo essa simpatia, que eram mais conservadores. O Marcondes Filho fica com a tarefa de remobilizar o movimento sindical. Então ele começa com programas radiofônicos, são mais de 200 palestras que depois eram decupadas, editadas em jornal, falando sobre a importância do movimento sindical, né, das comissões de organização sindicais, né, estimulando os trabalhadores a participarem do sindicato, já que havia um nível de sindicalização muito baixo, né, em função desse período autoritário, e começa a ter uma série de medidas para fazer com que o movimento sindical retome, né, o seu espaço. Então vai ter o imposto sindical, CLT, justiça trabalhista, uma comissão técnica de orientação sindical que começa a orientar os sindicatos como se eles se organizam, como é que eles funcionam, da melhor forma possível. Começa a se pensar na sindicalização rural, uma coisa que era quase um
fantasma para as oligarquias, né, a possibilidade do trabalhador rural se sindicalizar. Talvez, eu acho que nesse período, eram 70% da população brasileira vivendo no campo. Né? Então, era uma expressão, e muitos ainda vinculados àquela lógica do voto de cabresto. Começa um programa de sindicalização massiva, inclusive na cabeça desses setores, a ideia talvez fosse até transformar a carteira de trabalho num título de eleitor. Então você votaria se tivesse a carteira de trabalho, e era uma forma também de enfrentar aquela concepção de partidos regionais, de partidos locais. Isso era uma questão central. Nesse momento, Segadas Viana propõe, por exemplo, a criação de um partido, de um partido nos moldes do Partido Trabalhista Britânico, né? E o Getúlio manda ele aguardar, segura isso aí, não é o momento. Porém, a contraproposta do Segadas Viana é aprovada. Então é criado um Centro Trabalhista de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais no Ministério do Trabalho, que faz palestras no Brasil inteiro, né? que cumprir o papel da União Cultural Brasileira, né? Reproduzir aquela ideia da União Cultural Brasileira. Bom, em 1943 começam várias manifestações dos setores dominantes contra o Estado Novo, né? Com aquela ótica liberal, eu não diria democrática, porque para mim liberalismo não é democrático, ele é democrático quando interessa, né? Que visava de novo retroceder à velha estrutura partidária, partido regional, né? Eleição a bico de pena, todo aquele processo. O Marcondes, em 1944, intensifica os discursos na Rádio Mauá, e interessante, ele começa a combinar os seus discursos sobre o trabalhismo, ele começa a somar a questão da necessidade de uma cidadania e de representação política via parlamento e pleitos eleitorais dos trabalhadores. Começa a colocar essa questão. Então, a cidadania, que antes era vista exclusivamente pela ótica do trabalho, ou seja, você conquista a cidadania se você tem acesso a leis trabalhistas, tem acesso a leis sociais, se amplia, né, e começa a tomar uma feição política e, quiçá, no médio prazo, partidária. Né? O Vargas está consciente do descontentamento dos setores dominantes, né? Tem articulações entre políticos e oposição, militares de alta patente, inclusive alguns vinculados ao governo. Né? O Vargas anuncia oficialmente que vai rever a Constituição e vai realizar eleições o mais rápido possível. E acontece uma coisa curiosa no meio desse processo. O Vargas, que é um ditador, né? Ele é um dirigente autoritário de um Estado, que teoricamente sairia do seu governo profundamente enfraquecido, porque o mundial, né, o autoritarismo foi derrotado. Acontece exatamente o contrário. Acontece exatamente o contrário. E acontecem coisas curiosíssimas. Por exemplo, estudantes de direito em São Paulo resolvem fazer uma manifestação contra o Vargas. Fazem faixas, bandeiras e vão para as escadarias da Faculdade de Direito, né, puxando palavra de ordem contra o Vargas, né, e a população simplesmente quebra de pau os estudantes. A população que está na rua, que está assistindo aquilo, né, pega pedaço de pau no meio da rua, quebra as coisas e vai e surra os estudantes e quebra, inclusive, os vidros da Faculdade de Direito e tudo mais. E isso não era um fenômeno isolado. Em Recife aconteceu uma coisa curiosa, que depois, né, obviamente, foi muito utilizado. Um trabalhador viu uma manifestação, todo mundo gritando, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, entra no meio da manifestação e grita: "Viva Getúlio!" Toma um pau, porque era uma manifestação da futura UDN, da articulação da futura União Democrática Nacionalista. Ele toma uma surra, entendeu? Então isso repercute nos jornais, quer dizer, como é que pode isso ter acontecido? É óbvio, né? A direita, né, essa da UDN vai dizer que era um provocador,
E o governo vai dizer que não, que era um trabalhador que estava ali porque ele se identificava, e era verdade, que ele se identificava ali com o governo do Getúlio. Bom, o Getúlio aproveita esse momento histórico, né? Ele vai aproveitar esse clima nacionalista e participativo de trabalhadores, ele vai vai fazer um decreto chamado Antitrust, conhecido como Lei Malaya, que limitava as atividades de empresas estrangeiras. Já havia toda uma decisão do governo de pedir governos estrangeiros de participarem de vários mineração, uma série de coisas, né, já durante o Estado Novo. Isso também gerava um problema sério, né, de oposição do imperialismo estadunidense e europeu, mas fundamentalmente o estadunidense, em relação ao governo do Getúlio. O Getúlio propõe a anistia. Para surpresa de todos, quando o Prestes sai da prisão, o Prestes apoia, né, o governo do Getúlio. Alguns dizem, não, mas o Prestes apoiou porque foi uma orientação da União Soviética, numa visão extremamente simplista, né? Na realidade, o Prestes percebe o isolamento do Getúlio naquele momento. O Getúlio não tinha outra alternativa senão caminhar em direção aos interesses dos trabalhadores, ele estava isolado, né? E o Prestes não propõe meramente um apoio ao Getúlio. O que ele propõe é uma constituinte com o Getúlio. Getúlio está enfraquecido. Nada melhor do que o Getúlio dirigir o processo constituinte, porque, como ele estava enfraquecido junto aos setores dominantes, ele ia favorecer a quem? Os outros setores. Ele estava isolado. Então, ótimo, vamos manter isso. Nesse momento, né, está surgindo uma série de questões, quer dizer, o Getúlio, numa jogada brilhante, o Getúlio percebendo que o Dutra estava sendo utilizado para ser o golpista, né, derrubá-lo do governo e assumir, né, esse governo, ele chama o Dutra e diz, mas Dutra, você é o meu candidato. Como é que você está fazendo isso? Você é o meu candidato. E aí o Dutra já desarticula tudo, já diz que não é nada disso e dá um sobrefôlego aí ao Vargas. E essas manifestações de trabalhadores que vão se estruturando, vão se organizando. Tem autores que colocam que essa campanha foi maior, inclusive, que a campanha das Diretas Já, foi mais organizada que a campanha das Diretas Já na década de 80. E eu cheguei a estudar isso e realmente era espantoso. Você tinha comitês queremistas em cidades pequenas no interior do Nordeste. Então era uma coisa que se espalhava pelo país inteiro. Paralelamente a isso, aí é uma coisa importante, paralelamente a isso, você tem o Getúlio tentando organizar um partido, né, que representasse o seu projeto. Esse partido era o PSD, era o Partido Socialista, né, Social-Democrático. Né, e inclusive naquela lógica do Cegadas Viana, de um partido que tinha como referencial o Partido Trabalhista Britânico. Inclusive o Partido Trabalhista Britânico teve uma vitória eleitoral expressiva, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o grande construtor do Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra, enfim. Então todo esse referencial, né, levava esses setores a construir o PSD. Mas claro, na realidade brasileira, né, e naquele contexto, o PSD juntava os burocratas dos ministérios, juntava a oligarquia regional que apoiava o Getúlio, juntava os interventores, e além disso tudo, estavam ali os trabalhadores. E os trabalhadores tinham o seu departamento trabalhista, né, dentro do PSD. À medida que esse processo foi avançando, o Getúlio, né, fez até um comentário, acho que está no diário dele, que os trabalhadores não estão se adaptando ao PSD. Ele não estava entendendo, né? Ele queria entender por que os trabalhadores não estavam se adaptando ao PSD. E é curioso você ver que em vários estados aconteceram coisas parecidas como aconteceram no Rio Grande do Sul, que eu vou contar agora. O presidente do Sindicato dos Transportes, José Vecchio, né, dos Carris, ele era presidente da ala trabalhista. E ele se sente muito mal dentro do PSD. É um partido
eleitoral, pura e simplesmente, não se preocupa com o interesse dos trabalhadores, ele vive experiências desgastantes tentando administrar a forma como o partido deveria se relacionar com a classe trabalhadora, e ele acaba, né, essa ala trabalhista, esse departamento trabalhista acaba por saber que havia uma articulação no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, para a criação de um partido de trabalhadores, um partido trabalhista. E eles vão acabar saindo do PSD e vão apostar na construção do Partido Trabalhista Brasileiro. Esse Partido Trabalhista Brasileiro vai compor também setores, por exemplo, de funcionários do Ministério do Trabalho, e aí tem que se tomar muito cuidado para não dizer, não, o Estado, então, estava apoiando a construção desse... Não, o Getúlio foi muito inteligente. A partir do momento que surge a articulação do PTB, ele reconhece. Ele não vai ser burro e desqualificar e dizer não venham todos para o PSD. Ele reconheceu a existência e, enfim, esse partido, e até surpreendeu em determinado momento que ele vai fazer um discurso dizendo que está na hora dos trabalhadores se filiarem ao PTB e se organizarem para disputar o parlamento, para disputar a Constituinte que vem por aí, né? E à medida que esse processo vai avançando, o queremismo ele vai se aproximando também desse Partido Trabalhista Brasileiro, você vai tendendo uma convergência. No início não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, não era o mesmo processo, foram processos que foram em paralelo. Getúlio sofre um golpe, né? Existe hoje, inclusive, indícios com participação do Departamento de Estado norte-americano, já naquele período. O Getúlio sofre um golpe e os trabalhadores têm uma desconfiança muito grande, tanto do Dutra quanto do Brigadeiro, que era o candidato da UDN. Se você pegar os discursos dos dois naquele período, os discursos dos dois estão o tempo todo colocando a necessidade de revisar a legislação trabalhista, de mudar a legislação trabalhista, né? E o PTB vai ter um pé atrás enorme com a candidatura do Dutra. O PTB só vai apoiar o Dutra quando o Vargas declara apoio, né, ao Dutra, um apoio também envergonhado, uma coisa assim, é uma história que se for contar aqui vai perder muito tempo, a gente tem que adiantar mais, mas que na realidade o apoio do Vargas não foi tão entusiasmado assim ao Dutra. Né, houve uma entrevista com ele e perguntou, nessa realidade você votava em quem? Aí o Getúlio, nessa realidade eu voto no Dutra. Aí eles fez um monte de cartazes, ele disse, voto em Dutra. E isso virou, né, o mote da campanha do Dutra. Mas o Vargas nunca teve uma participação entusiasmada na campanha do Dutra. E os trabalhadores também não. Existem autores que demonstram que em vários lugares os chamados getulistas de esquerda votaram no candidato do Partido Comunista Brasileiro, que era o Iedo Fiuza. A grande votação que o próprio Partido Comunista Brasileiro teve pela sua inserção no movimento sindical também se deu em função disso, desse desgaste, né, do Dutra com os trabalhadores, que tinha uma sintonia, um referencial na liderança do Getúlio, porque o Dutra não convencia, e obviamente não tinha o menor compromisso com os trabalhadores, os seus direitos. Isso aí vai ficar claro no governo criar 873 sindicatos. Só em 45 foram mais 66 sindicatos. Então, logo depois desse período, vai haver um crescimento brutal do movimento sindical, inclusive da sindicalização. Era em torno de 480 mil até 45, em 46 vão ser em torno de 800 mil trabalhadores sindicalizados. Então, é uma ampliação muito grande em pouquíssimo tempo nesse processo de sindicalização. Nos primeiros meses do governo do Dutra vão ter 60 greves, 100 mil trabalhadores em greves em São Paulo. No Rio de Janeiro vão ter 43 greves. Então, era um período que os trabalhadores estavam se organizando e lutando, né? Mesmo uma linha de união nacional, que era proposta pelo PCB, evitar as greves e tudo mais, mesmo assim, havia
várias greves que eram implementadas por local de trabalho. Os trabalhadores eram organizados por local de trabalho. Então você teve greve de portuários, ferroviários, têxteis, bancários, que eram organizadas por local de trabalho, à revelia, às vezes, da própria direção sindical. A direção sindical vinha a reboque dessas organizações por local de trabalho. O Dutra vai se identificar integralmente na Guerra Fria com o imperialismo estadunidense, né? Era estilo Bolsonaro, bandeirinha dos Estados Unidos, não sei o quê, era um negócio assim, escandaloso, naquele momento mais ainda, né? Em setembro de 46, os trabalhadores vão fazer um congresso sindical do Brasil, que junta todas as correntes sindicais, o PCB, trabalhistas, e olha que interessante, muitos autores diferenciam trabalhistas de ministerialistas. Não colocam, fazem essa diferenciação, né? E vão criar a CTB. Essa CTB pregava autonomia sindical frente ao Ministério do Trabalho. Então, aquele discurso do populismo, que o movimento sindical era atrelado, que o movimento sindical era esvaziado, que o movimento sindical era completamente submetido aos interesses dos líderes populistas, todo esse discurso vai caindo por terra. Está caindo, oscilação, né? Mas... Está tendo uma oscilação. Não, deu uma oscilação, mas retornou agora. Está bem. Tá bem. Vai haver, né, após a Constituinte, um processo de colocar o PCB de novo na ilegalidade, né? Vai haver uma repressão aos sindicalistas, trabalhistas e comunistas. Quer dizer, a CTB vai ser fechada. A CTB não era uma expressão apenas dos trabalhadores ideologicamente comunistas, ela era mais ampla, quer dizer, era uma repressão ao movimento sindical como um todo. Claro que foi muito mais dura em função, né, do Partido Comunista. O PTB vira uma crise interna muito grande, porque alguns setores vão apoiar essa repressão e vai haver um esvaziamento temporário aí dentro do PTB, uma disputa interna bem significativa. E no meio desse processo, o Brasil vai torrando todos os recursos que ele havia acumulado durante o período da Segunda Guerra, que o Brasil saiu com uma quantidade, um superávit enorme, valores significativos depois da Segunda Guerra, poderia ter sido utilizado para alavancar o processo de desenvolvimento. Esse foi um dos motivos também da derrubada de Getúlio, né? O Dutra vai gastar esse dinheiro comprando um monte de lixo, importando um monte de lixo dos Estados Unidos, né? E a candidatura do Vargas começa a tomar forma. Nessa época, ninguém levava a sério a candidatura do Vargas. Só os seus meninos, como eram chamados. Os meninos eram o Brizola e o Jango, né, que acompanharam, né, o tempo inteiro o Getúlio nesse processo. Em 47, o Brizola se elege deputado estadual, né, retorna à Assembleia depois em 54, quer dizer, ele já é um político em ascensão, né, no PTB gaúcho. Ainda não tinha uma expressão nacional, mas já era um político de expressão dentro do Rio Grande do Sul, que era determinante também para alçar voos maiores, né, no médio e longo prazo. Ele vai ganhar, o Getúlio malandramente, né, ele cria uma articulação com oscilou de novo. Os setores militares. Voltou. Com o PSP, repete, então, pra gente. Voltou. Isso. Ele vai criar uma aliança com o PSP do Adhemar de Barros. Ele ganha a eleição com a maioria dos votos. O candidato do PSDB, que era o PSD, que era o Cristiano Machado, vai ser cristianizado, como se convencionou usar na política, quando um candidato não é apoiado pelos seus próprios, né, membros do partido, e pessoas que estamos te apoiando sim, valeu, estamos junto, famoso estamos junto brasileiro, né? O cara dizendo, estamos junto, tá junto porra nenhuma, né? Mas tudo bem, ele ganhou muito estamos juntos na campanha dele, perde a eleição, o PTB amplia a sua bancada, praticamente duplica, vai de 22 para 51 deputados, é um aumento brutal, né, da bancada do PTB.
duplica também o número de senadores, ele vai de 2 para 5, e o Getúlio retoma esse projeto do nacionalismo burguês. Óbvio, se nós estamos entrando num momento de distensão, né, de derrota de um governo de extrema-direita, como foi o governo do Dutra, o que vai retomar? Greves. As greves vão retomar. Em 1951 vão ter 173 greves, 52, 264 greves. Então é um ascenso na greve. Lamentavelmente, Getúlio não tem maioria no Congresso, não tem maioria no Senado. E dentro dessa lógica de tentativa, né, de um nacionalismo burguês, democrático, tudo mais, ele tenta um governo de união nacional. Então ele traz para dentro, inclusive o PTB vai ter só vai ter dois ministérios, a maioria, DN, PSD, até o DN tinha no governo do Getúlio. Né? Ele percebe a necessidade... Só uma saudação ao Heitor Silva, está entrando, as pessoas que entraram aqui podem enviar perguntas também, que o professor Aurélio também responde, a gente faz uma interação aqui, Aurélio, só fiz esse breakzinho para a gente poder... Não, beleza. Antônia Lima, entrou outras pessoas também que agora acabou passando e eu não vi, e alguém tinha falado que a história também se repetia com os mesmos golpes, né? E é verdade. Algumas características diferentes, mas sempre uma questão central, né? Mas aí tem que se pensar claramente que isso está inserido na lógica do capitalismo dependente. À medida que você tem um ascenso dos setores populares, classistas e tudo mais, a tendência é a classe dominante golpear. Então, esse ciclo voltou? Voltou, pode ir. Uhum. Bom, o que vai acontecer? Nesse período também começa a ficar clara a importância da comunicação. Já era, mas nesse momento mais ainda. Getúlio vê o isolamento que ele está, os principais meios de comunicação estão na mão da oposição, estão fundamentalmente na mão da UDN, do PSD. E ele vai estimular o surgimento de um jornal, Samuel Weiner vai criar o jornal Última Hora, que não vai receber apoio apenas do Estado, né? Não, recebeu recursos do governo, por isso sobreviveu. Não, né? Naquele momento haviam empresários nacionalistas que se propuseram a contribuir e a viabilizar a existência desse jornal. Como eu falei, a burguesia enquanto classe não estava no projeto, mas havia uma possibilidade desse projeto. O Ministério do Trabalho está na mão dos conservadores, né? Você ainda tem cobrança de atestado de ideologia, você tem uma repressão junto ao movimento sindical, e aí o Getúlio resolve mudar isso e nomeia o Jango para o Ministério do Trabalho. Nesse momento, o Brizola, por exemplo, perde as eleições para Porto Alegre em 51. Né? O Brizola ele vai perder as eleições para Porto Alegre, a primeira eleição que ele participa. É curioso que ele perde porque não consegue construir a unidade, né, dentro do partido, e também é curioso o posicionamento dos setores sindicais que diziam que o Brizola era pequeno burguês. E aí eles tinham preconceito em relação à figura, imagina, né, o cara que veio do campo, que trabalhou como engraxate, ascensorista, morava num barraco praticamente dentro de um parque da prefeitura durante o tempo que ele estava em Porto Alegre inicialmente. Ele tem uma série de coisas que apontavam que ele não era, mas ele não era sindicalista. Esse era o referencial, ele era um estudante. Então, a partir daí, na visão do senso comum, ele seria um pequeno burguês. E os trabalhadores, ele tinha que apoiar, ele não podia, era aquela visão sindicalista do partido. O partido ainda tinha essa visão equivocada de um partido de sindicalistas. Né? Se era de trabalhadores, era de sindicalistas. Mas o PTB está mudando. Aos poucos ele está mudando essa lógica. Né? Vai se aproximar o Pasqualini. Né? O Pasqualini tinha a União Social Brasileira, que era um partido que ele estava organizando em 45, e ele acaba, essa USB se dilui.
ver se retorna agora. Aurélio, me escuta? Dentro. Oi, assim. Voltou? Voltou, deu uma travada. Não sei se foi a minha internet que também acusou que baixou. Tu me vê bem a minha imagem e me escuta bem? Ah, voltou bem. Olha lá. Uhum. Nesse momento, Getúlio tenta um pacto com a Argentina e Chile. A ideia era criar um espaço de resistência ao imperialismo estadunidense, criar, inclusive, meios de comunicação, uma rede internacional de notícias. O nome até era Prensa Latina, já era, né, a ideia de fazer a Prensa Latina, e isso se contrapor, né, à entrada pesada do imperialismo estadunidense na América do Sul. Ao mesmo tempo, ele vai se reaproximar, ele vai tentar se reaproximar do empresariado, ele vai criar uma série de comissões visando discutir estratégias de desenvolvimento para o país. É nesse momento que vai surgir a CEPAL, e ele vai dar força enquanto o governo Constituição presidido pelo Celso Furtado, né, nesse momento. É nesse momento, por exemplo, que vai surgir o ISEB, né, um grupo chamado IBESP, Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, tinha o Cadernos Nosso Tempo, e isso vai originar no ISEB como uma instituição autárquica, com autonomia em relação ao MEC, vinculada ao MEC, mas com autonomia. É o momento da campanha da Petrobras, é o momento da construção dos projetos da Eletrobras, da ideia de se criar, né, a Eletrobras, mas, ao mesmo tempo, é um momento também de grande carestia. É um momento que está se vendo as consequências de toda a política econômica do governo do Dutra cai no colo, né, do governo do Vargas. Então, em 52 vai ter uma passeata de 500 mil pessoas, a panela vazia em São Paulo, né, a greve dos 300 mil, que foi o germe do futuro CGT, futuro Comando Geral dos Trabalhadores, pedia 60% de aumento, né? Só que o aumento das greves, o aumento da mobilização, essa postura anti-imperialista que o Getúlio começa a conformar a autonomia do projeto em relação ao imperialismo, poderia até utilizar alguns recursos do imperialismo, poderia ter uma relação com o imperialismo, não era um anti-imperialismo, se negar a possibilidade de participação, mas limitar essa participação do capital internacional no desenvolvimento nacional, não era repudiar, não era isso, mas era entendido dessa forma. Na prática, era visto pelo imperialismo, pelos setores dominantes, como uma lógica de combate ao imperialismo e, consequentemente, de atrapalhar o projeto que estava se consolidando na cabeça dos setores da burguesia, né, da maior parte da burguesia, de um desenvolvimento atrelado ao capital internacional. Bom, nesse período entra também em cena a TV, né, TV Rio, TV Record, fazia oposição ao Vargas, era vinculada a setores econômicos que faziam oposição ao Vargas, então aumenta essa oposição. Em 54, o Adhemar de Barros rompe com Vargas, né? Havia pelo menos o Adhemar falou que havia um acordo entre ele e o Vargas, no sentido do Vargas apoiá-lo, né, a sua sucessão, e o Vargas não estaria cumprindo esse acordo, então ele rompe com Vargas, e aí diminui mais ainda o apoio parlamentar ao governo. O João Goulart apoia a greve nacional dos marítimos, foi uma greve importantíssima, suspende os atentados de ideologia, inicia a formação de sindicatos rurais e garante presença. Em fevereiro de 54, ele anuncia que essas comissões chegaram à conclusão que o aumento do salário tinha que ser em 100%. E anuncia que essa foi o encaminhamento. Isso cria um clima
terrível, né? A burguesia fica desesperada com a possibilidade, né, desse aumento de 100%, não se posiciona claramente em relação a isso, mas estimula, obviamente, que setores militares, né, façam um manifesto usando como desculpa que os salários dos sargentos, dos soldados, enfim, da baixa oficialidade chegaria próximo ao salário dos coronéis, dos generais, e que aquilo era um absurdo e tudo mais, e que não iriam aceitar uma, né? Claro que nos bastidores era aquela história do João Goulart se aproximando dos comunistas, queria implantar uma república sindicalista como havia na Argentina e tudo mais, e misturavam um anticomunismo com um antitrabalhismo, e o Getúlio, de uma maneira extremamente inteligente, diz, o problema é o João Goulart tem esses problemas todos, puxa vida, então o problema é o João Goulart, não é o aumento do salário mínimo. No dia 1º de Goulart, que sai do Ministério do Trabalho como um herói dos trabalhadores, carregado nos braços dos trabalhadores, literalmente. E sai dali para ser presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Ou seja, uma derrota de pirro. Ele não foi derrotado, ele sai dali vitorioso, o governo sai vitorioso e o João Goulart também. Começa, a partir daí, uma crise de liderança, né, junto aos empresários, quer dizer, a maioria dessa burguesia vai romper e vai assumir claramente uma lógica, né, de ruptura com esse projeto que o Getúlio encarnava, né, para juntar mais problema nesse contexto. Agradecer a entrada aqui do André Brown. Isso, vai lá, voltou. Aproveitei que deu esse travada, eu anunciei algumas pessoas. Um terço na exportação, né, uma reação dos Estados Unidos ao preço do café. Em 54, Getúlio começa a discutir a necessidade, de novo, de uma retomada da discussão da lei de remessa de lucro. Não era nenhuma lei anti-capital internacional, ela apenas exigia que os lucros do capital internacional fossem investidos no país e não fossem enviados para fora. Mais ou menos o eixo era esse. É um momento que as ligas camponesas... Só uma parte, quero agradecer aqui a Luana, ela da Juventude Socialista, Trabalhista. Ó, essas lives estão muito boas, parabéns pela iniciativa, obrigado, Luana, obrigado, André Brown, que entrou aqui, ao Anatólio, a todos que têm entrado e têm saudado e parabenizado, professor. Álvaro Bastos, olha lá, brizolismo, peronismo, chavismo, sandinismo, lulismo, nasce do movimento trabalhista na América Latina. Vamos que vamos. Vamos lá. E aí, em agosto de 54, ao atentado contra o Lacerda, o Lacerda, que tinha sido um estudante que indicou o Prestes para a presidência, né, da Aliança Nacional Libertadora, em 34, né, 35, vai virar um quadro da extrema-direita, aliado incondicional dos interesses do imperialismo estadunidense, inimigo mortal, né, de qualquer coisa que cheirasse a povo. Não vou dizer nem o trabalhismo, qualquer coisa que cheirasse a povo. Né? Ele fazia uma campanha violenta, virulenta contra Vargas, denunciaram, havia uma CPI em relação à Última Hora, dizendo que a Última Hora tinha sido financiado pelo governo, né, usado dinheiro público para sustentar um jornal de novo. Vai havendo o isolamento do Vargas, uma campanha violentíssima contra ele. Para resumir o Rosário, o que vai acontecer? O Vargas fica isolado, e nesse isolamento ele começa a perceber, pelo menos é a minha avaliação, a partir da leitura da Carta Testamento, ele começa a perceber os limites daquele projeto que ele havia encaminhado até aquele momento. E se coloca na frente dele duas opções claras. Ou ele trai a burguesia, no sentido de
denunciar os limites dela e dizer para o povo ir para a rua e partir para o enfrentamento e caminhar para uma outra lógica completamente diferente, ou ele vai e trai os trabalhadores e assume, tira dali, né, ou até assume o projeto que essa classe dominante estava impondo, né, querendo impor como política de governo. Perante a essa lógica, aos 70 anos de idade, né, e tudo mais, ele percebe claramente o seguinte: meu projeto se esgotou. Eu acho que o suicídio dele, né, o Vargas era um ser político, no sentido mais amplo da palavra. Ele vivia em função da política, em função do seu projeto. De 30 até 54, a vida dele se deu em função desse projeto, de um capitalismo autônomo, democrático, né, um desenvolvimento voltado para as maiorias, que claro, era um sonho idílico, garantisse lucros para os empresários e condições de vida para os trabalhadores. Isso é inviável no capitalismo, existe possibilidade disso no capitalismo. Mas ele acreditava nessa possibilidade e deu a vida dele para esse projeto. E ele percebe ali, naquele momento trágico, a possibilidade histórica desse projeto. Eu acho que a carta testamento é um dos depoimentos mais importantes da história. E é impressionante como a esquerda não resgata isso, como a própria história trata isso como uma mera carta de um suicida, né, de um presidente que se suicida. Né. Claro que não foi a carta testamento que impediu o golpe, não foi. O que impede o golpe é a Maria Guimarães entrando. Está falhando um pouco, professor, puder fazer um pouco, ou retomar essa parte, porque a parte da carta é realmente, a esquerda nega essa parte, né? Deveria ser leitura diária, né, de todo o campo da esquerda, essa carta, né? João Gabriel Lira. Para você Por que a reforma agrária do Jango é criticada? Já ouvi que foi pouco combativo. A gente vai abordar. A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. E aí ele me lembra, se não for respondido, ele me lembra quando chegar lá. E aí o que acontece? Na realidade, essa carta-testamento, por exemplo, um jornalista brasileiro esteve em Cuba fazendo uma série de reportagens e ele descobriu num arquivo o movimento 26 de março. Era um material que era utilizado para a formação dos militantes, para os militantes, né, debaterem conjuntamente, refletirem, se formarem. E qual era um documento que tinha destaque nesse material de formação, para surpresa dele? No capítulo que tratava da questão do papel do imperialismo na América Latina. Qual era o texto base? Era a Carta-Testamento. Era a Carta-Testamento do Getúlio Vargas. Porque havia um grupo de cubanos... O Brizola tinha na sala dele, Aurélio, meu avô tinha uma sala, a Carta-Testamento enorme, assim, bronze, que ele botava na parede e deixava ali, e todo dia ele sentava e olhava para a Carta-Testamento. Todo dia, irmão. Você vê a importância que ele dava para essa carta, né? Não, e aquilo é fundamental. O Getúlio coloca claramente quem são os inimigos. Ele coloca claramente que a burguesia traiu aquele projeto. Ele aponta claramente que quem tem que tocar esse projeto a partir daquele momento histórico são os trabalhadores, que os trabalhadores têm que ter autonomia em relação às lideranças, que eles têm que ser donos do seu próprio futuro. Né? Cara, histórico fundamental. Agora, você tem que, obviamente, se você não estiver interpretando o processo histórico, né, nesse sentido que nós estamos fazendo, vira uma mera carta de um suicida e uma carta que causou, né, os levantes populares, que pouco se fala, né? Foram motins
de milhares de pessoas no Brasil. Se naquele momento houvesse um partido, né, revolucionário, ou que pelo menos cumprisse o seu papel revolucionário, era possível de ter uma insurreição naquele momento, uma tomada de poder por parte dos Estados Unidos. Né? Tal foi o nível de manifestações. Os consulados dos Estados Unidos foram depredados, os jornais foram incendiados. Sobrou até para o Partido Comunista Brasileiro. E aí é uma coisa curiosa, né? Foi o único jornal que a população quebrou e não queimou. Coisa curiosa isso. Né? Os outros foram incendiados, o Partido Comunista não, foi só quebrado. É uma coisa, essa questão de classe também. Né? O PCB dizia que o Getúlio era agente do imperialismo americano. Né? A biografia do Mário Guimarães sobre o Marighella conta, né, que nesse período o Marighella dizia: gente, a gente está errado, a gente tem que rever isso aí, tem alguma coisa errada. A gente vai para a porta da fábrica, diz qual é o nosso programa máximo, o que a gente está propondo, o pessoal aplaude. Quando a gente xinga e diz que o Getúlio não tem compromisso nenhum com isso, que a gente tem que derrubar o Getúlio, começava a apanhar. Imperialismo, a gente apanha. É isso. A história do trabalhador que entrou ali, exatamente. E mais. Os estudantes, é a mesma coisa dos estudantes de direito. Para falar mal do Getúlio, o povo foi lá e... Os trabalhistas estão se aproximando da gente dentro do movimento sindical, então tem alguma coisa aí que não está batendo, que não está... Tanto que perceber, né, nesse momento, ele vai rever toda essa posição, inclusive vai se aproximar. A partir desse momento vai haver uma aproximação muito grande do PTB com o PCB. O PCB vai se aproximar muito do PTB a partir desse momento. Com contradições, claro, mas uma aproximação muito grande, inclusive, como o PCB estava na ilegalidade, muitos candidatos, né, que o PCB lançava pela sigla do Partido Trabalhista Brasileiro. Houve uma aproximação, né, nesse momento, independente das divergências que houveram em muitos momentos. Então, a partir, aí que eu acho que é um troço bem legal, é que a partir daí, a partir do suicídio, lendo, né, vários livros sobre esse período e tudo mais, alguns mais recentes, eu tenho 2 livros fundamentais, eu considero livros fundamentais para entender esse processo todo. Claro, tem alguns limites, mas são bons livros. A Invenção do Trabalhismo, da Ângela de Castro Gomes, né? E um outro livro que faz uma certa crítica à Ângela, né, que a Ângela vai até o suicídio do Getúlio, vai até esse período, mais ou menos. Ela trabalha mais ou menos até aí. Né? É muito interessante porque ele coloca, se houve uma invenção, ele dá a entender isso, né? Se houve uma invenção do trabalhismo a partir de um projeto nacionalista burguês, a classe trabalhadora reinventou esse projeto. Ela assume esse projeto e ressignifica esse projeto. E é esse processo que vai acontecer nesse 53, 50. Tá travando, período, professor. Né? Peraí. Tá. Travou um pouco na tua última fala. Não saiu do ar, mas travou. Não, é por conta da... É esse período histórico. Isso. Voltou. Faz esse link de novo, por favor. Estou dizendo que esse período, 53, 54, é um momento, né, quando o Getúlio escreve o testamento, aponta os limites daquele projeto que ele encarnou durante todo esse período, que a classe trabalhadora, que o povo trabalhador pega e ressignifica também. Há uma reinvenção, né, da classe trabalhadora e do próprio trabalhismo. O trabalhismo vai sofrer todo um processo que alguns autores falam que deixou de ser um partido de sindicalistas e passou a ser um partido com uma lógica de libertação, né? Uma composição que pegava a classe trabalhadora e setores intermediários com uma lógica popular e anti-imperialista. Era um pouco, foi esse o caráter que o PTB foi tomando
nesse período. Claro que isso não foi livre de contradições, de lutas internas, de setores defendendo uma política reformista e setores mais radicalizados. Você vai ter aí uma série de enfrentamentos. Mas junto à classe trabalhadora é um processo de reinvenção, de utilização de toda aquela legislação sem abandonar a luta autônoma, de utilização do Ministério do Trabalho sem abandonar o trabalho na base, sem abandonar o trabalho autônomo, sem construir estruturas paralelas. É um momento que vão surgir várias estruturas paralelas ao chamado sindicalismo oficial, sem abandonar os sindicatos oficiais. Então há todo um processo de radicalização. Mas vamos voltar aqui à questão histórica para a gente poder, né, se situar nesse processo. O suicídio do Getúlio impede um golpe. Um golpe que estava sendo tramado, que era para implementar um projeto completamente adverso ao que o Getúlio propunha. Vai ter um período de um mandato tampão, né? Em setembro de 54, logo depois da morte do Getúlio, vai ter uma grande greve. Tem uma história interessante, eu esqueci de contar. Essa história é muito interessante. Quando tem a morte do Getúlio, o suicídio do Getúlio, no dia seguinte vão ter manifestações em São Paulo. E nessas manifestações, o PCB organizou muitas dessas manifestações em São Paulo, estava tudo organizado, tudo direitinho, tudo mais, a hora que ia começar, a hora que... tudo organizado. E no meio da manifestação, uma trabalhadora tira a anágua preta dela, coloca num cabo de vassoura e sai caminhando e arrastando todo mundo e os desesperados, que não era a hora que era para começar, que não era o momento, que ainda tinha que vir mais gente, enfim, para você ver a espontaneidade do processo também. O processo social que o Brizola dizia, né, professor? Não tinham controle Isso aqueles trabalhadores e o desgaste. Você tem depoimentos, né, de pessoas que quando diz que eu traí, nós traímos o Getúlio porque nós não acreditamos nele. Os jornais, no dia seguinte, os mesmos jornais chamavam Getúlio de bandido, chamavam de lama no Palácio do Catete e tudo mais. Depois dessas manifestações, que eles foram depredados e tudo mais, quais eram as manchetes dos jornais? Morre o grande estadista Getúlio Vargas. Tinha uma hipocrisia, né? Os mesmos jornais. Quer dizer. Então, claro que a população vê isso, ela percebe, né? E mais ainda com aquela carta-testamento, que foi impactante. Bom, em outubro de 54 vão haver eleições para a Câmara. A UDN não quer que essas eleições ocorram. Ela tem claro que naquele contexto que havia ali os favoreceria, né, as forças próximas ao Getúlio, PTB, PSD, mas as eleições são mantidas e renovação para 2/3 do Senado e para o governo de 11 estados. Né, eles tentam adiar, o Jango vai perder a eleição para senador no Rio Grande do Sul nesse momento. Ele é derrotado com o Pasqualini, que é candidato a governador do estado, né? Mas o PTB cresce muito durante a campanha do Pasqualini. Tem até uma frase de um deputado do PTB que diz que o Pasqualini era um ótimo candidato para perder e um péssimo para ganhar. Porque quando ele fazia campanha, o partido crescia, né, de uma forma impressionante, porque ele fazia uma campanha, né, centrada nos princípios, coerente e tudo mais, não tergiversável. Então tudo isso criava, né, uma possibilidade de crescimento orgânico, né, do partido. Mas mesmo com essa derrota no Rio Grande do Sul, que foi uma derrota importante, o PTB vai ampliar sua bancada em 10%, vai passar de 51 para 56 deputados federais, e cresce 60% no Senado, parte de 5 para 8 senadores. E consegue eleger 3 governadores. Bom, vão haver eleições presidenciais. E, óbvio, a UDN está desesperada, porque a possibilidade, né, de haver uma vitória, está se articulando uma aliança entre PSD e PTB, seria o Juscelino para presidente e o João Goulart para vice. O Lacerda, mais uma vez, aparece na cena política fazendo
palhaçada, né? Tem uma carta chamada Carta Brand, que seria uma carta de um deputado peronista em que afirmava que havia um acordo entre Perón e João Goulart para implantar uma república sindicalista no Brasil, nos moldes do que havia na Argentina. Isso causa um certo escândalo, mas, porém, depois é comprovado que essa carta ela é completamente infundada, se comprova, obviamente, que já se sabia que o Jango, que o Getúlio tinham contatos, tinham conversas com Perón, né? Isso já se sabia desde a primeira eleição, em 55, lá do Getúlio, né? O PSD se alia ao PTB e ganha as eleições, e aí vem um dado novo nessas eleições, com o apoio do PCB. O Partido Comunista Brasileiro apoia essa chapa, faz uma série de reivindicações para o Juscelino se compromete com essas reivindicações democráticas que o PCB faz, inclusive a possibilidade da sua legalidade, da sua volta à legalidade, e a candidatura PSD-PTB ganha com 36% dos votos, e uma coisa muito interessante é que o João Goulart obtém mais votos do que o Juscelino, porque naquela época a votação era separada, você votava para presidente e para vice-presidente. E o João Goulart vai ter mais votos que o Juscelino. A votação do PTB foi uma coisa assim, né, extremamente significativa. Claro, houveram fatores aí que contribuíram, não foi só a morte, né, o suicídio do Vargas e o impacto do suicídio. Por exemplo, vai se adotar uma cédula oficial que antes não havia. Então, nessa cédula oficial haviam todos os partidos. Então, a pessoa podia chegar lá e marcar na cédula, né? Então, dificultava aqueles currais eleitorais, né? Criava problemas. Então, surgiu o voto do PTB, onde antes nem se imaginava que existia eleitores identificados com o PTB, né? Então, isso aí ajudou também nesse processo. O PTB, né, vai chegar, inclusive, no segundo, mais para frente, a ser a segunda maior força eleitoral. Mas aí é esse processo. Bom, mais uma vez a UDN tenta dar um golpe. Coitada, a UDN em 45 tenta se eleger, se dá mal. 50 de novo, se dá mal. 54, 55 de novo, se dá mal. Então, você vê que a história é uma coisa engraçada, porque a direita, quando fica longe do poder, né, professor, e não consegue voltar pela via do voto, ela golpeia a democracia. Isso mas a democracia para ela é um mero detalhe. Para o liberalismo, a democracia é um detalhe. O liberalismo tem como fundamento garantir os interesses do lucro, garantir os interesses da acumulação de capital. Se isso se der democraticamente, beleza. Claro. Se for necessário um regime fascista, beleza também. O germe do fascismo está dentro da democracia liberal. É isso. Entendeu? Ele fica ali dentro, sendo gestado, esperando a oportunidade dele. É isso. Não tem essa lógica. Interesse é acumulação de capital. Se atrapalhou, acaba com a democracia. Bom, há essa tentativa, né, de golpe, e aí o Marechal Lott, que era ministro da Guerra legalista, ele impede esse golpe, prende inclusive os golpistas, que depois vão ser soltos, o Juscelino vai dar uma anistia e tudo mais, enfim. Mas é curioso que com a novembrada de 55, o Brasil começa a perceber que existem tendências de natureza nacionalista dentro das Forças Armadas. Alguns autores, inclusive, apontam que nesse momento começa a aproximação dos sargentos com o trabalhismo. É nesse momento, né? É um pouco uma constituição parecida com a que a Venezuela coloca como fundamental na sua revolução, que é a União Cívico-Militar. Né? Começa a surgir um embrião disso. Setores militares percebendo a necessidade de se associar num projeto de caráter popular, né?
voltado aos interesses das maiorias e não servir apenas, né, de guarda pretoriana para os interesses do capital, para a acumulação de capital. Aí começa a surgir isso. E, por outro lado, também começa, no senso popular, aquela concepção de que agora dá condições de dar continuidade ao que o Getúlio tinha proposto. Quer dizer, imagina, teve um golpe contra os setores dominantes que foi vitorioso e que impôs uma candidatura como a candidatura do Juscelino, aliada ao PTB, que, para todos os efeitos, no senso comum, seria uma candidatura getulista. Lamentavelmente, e aí eu sou profundamente crítico ao Juscelino, o governo do Juscelino não teve nada de getulista e não teve mesmo. O governo do Juscelino foi um governo, pelo contrário, que ele começa a implementar na prática a nossa dependência, aprofundar a nossa dependência, né, com o capital internacional. Primeiro, ele é malandro, ele vai tratar as Forças Armadas, né, com luvas de pelica, vai favorecer, vai melhorar armamentos, oferecer aviões modernos, né, para a aeronáutica. Ele vai propor os 50 anos em 5, com seu plano de metas e tudo mais. Ele visava, né, na realidade, ele tentava fazer um governo em que ele atendia os interesses dos empresários, por um lado, e, por outro, atendia os interesses dos trabalhadores. Foi um período que a massa salarial, por exemplo, aumentou enormemente, né? O PCB tinha suas sedes com a bandeira do partido na porta, mesmo sendo ilegal. Então, era um momento do Brasil moderno, da bossa nova, do cinema novo. Começa a ter todo esse contexto, só que um detalhe, é uma bola de neve que a nível econômico vai se acumulando. E o Juscelino tinha muito consciência disso. Eu acho que esse é a pior questão. Ele sabia o que estava causando aquela política. Ele sabia que era uma política que ia aumentar a inflação. Ele sabia que o próximo governo ia levar uma bomba no colo e ia ter que administrar uma inflação em condições extremamente desfavoráveis. Só que ele também sabia que haviam eleições em 65, né, e que ele poderia vir candidato em 65, o próximo governo seria um desastre e ele, né, voltaria em 65 como grande salvador da pátria. Tanto que quando ele inaugura Brasília, tem faixas enormes lá, JK 65. Né? Então, isso aí não é uma suposição, é uma, né, constatação da realidade. Bom, questão de Brasília, o objetivo, obviamente, as classes dominantes ficaram apavoradas com o que aconteceu depois do suicídio do Getúlio, das massas de trabalhadores nas ruas, né, incendiando jornais, incendiando o consulado, enfim. Isso apavorou enormemente os setores dominantes, então eles queriam um local que pudesse poder, né, os três poderes da República ficarem blindados, né, da intervenção dessa população, né? Então você tem, né, a Brasília era aquela coisa moderna para mudar o eixo econômico do país, mas na realidade, no fundo, o objetivo era afastar, né, daquelas massas trabalhadoras ali, daquele povo trabalhador que intervia politicamente, né? Tinha uma intervenção política efetiva. No governo do Juscelino vai ter um avanço muito grande da organização dos trabalhadores, até por essa aproximação que vai haver entre o PCB e o PTB, então vai ter um avanço muito grande. O próprio consulado americano em São Paulo, ele fazia boletins para o empresariado e levantava para o empresariado que eles tinham que ficar preocupados porque estava havendo um avanço do movimento sindical no chão da fábrica, né, e que isso era muito perigoso para o empresariado. Então, o próprio consulado americano, né, através dos seus setores de inteligência, né, alimentando o empresariado com informações do avanço do movimento sindical. No campo, também vai haver um crescimento do movimento sindical, a tal ponto, né, que em 1957, o Fernando Ferrari, que era um deputado federal gaúcho, do PTB, da ala ideológica do PTB, ele vai fazer um projeto que estende a legislação trabalhista da cidade para o campo.
você tinha até a sindicalização rural, mas a legislação trabalhista não existia no campo. Então ele estendia. Foi rejeitado, mas foi sintomático daquele momento histórico, né? Essa proposta foi sintomática. O trabalhismo está vivendo uma renovação, aquela discussão que eu falei, né, da luta interna, né, um trabalhismo moderado versus um trabalhismo mais radical, né, começam as reformas de base reivindicadas pelos trabalhadores começam a refletir nessa luta interna também, começam a surgir como bandeiras para o Partido Trabalhista Brasileiro. A questão democrática começa a ficar mais clara. O PTB se reforça muito e começa a pensar na possibilidade de indicar o sucessor do Juscelino, né? Havia, de certa forma, uma coisa implícita que era o PSD-PTB e depois seria PTB-PSD, seria uma coisa dessa forma. Em março de 58, o Partido Comunista do Brasil vai, na sua famosa declaração, assumir a famosa tese da Revolução Brasileira em etapas. Uma primeira de fundo democrático nacional, portanto burguês, né, e uma segunda que teria um caráter socialista. Então, o papel do movimento Só um pouquinho, sindical... professor. O Carneiro, o Gregory Carneiro pergunta o que chama de avanço do sindicalismo no campo seria o crescimento dos movimentos por reforma agrária? Também, mas principalmente a sindicalização rural, as ligas camponesas, as lutas reivindicatórias. A luta pela reforma agrária mais aberta, ou seja, se transformando numa coisa de toda a sociedade e tudo mais, se dá no governo do Jango. Ela começa nesse período, mas ela explode, é a primeira grande bandeira, a principal bandeira das reformas de base. Eu tenho no livro da Vânia, Capitalismo Independente Latino-Americano, uma tese maravilhosa que ela justifica o porquê que a classe dominante não queria a reforma agrária, mesmo a reforma agrária sendo uma reforma do capitalismo. Qual era o motivo que levava, e aí ela coloca claramente o seguinte: o problema era o exemplo. Para fazer essa reforma agrária, quem teria que puxar ela seriam os trabalhadores. Isso era um péssimo exemplo e isso era um desastre para a classe dominante. Porque todos os momentos no Brasil, a gente vai ver isso mais à frente, que você tem um ganho, a gente já viu agora, o suicídio do Getúlio, entre aspas, né, foi uma vitória dos trabalhadores, no sentido de que logo depois o Juscelino ganha a eleição com o PTB, e isso vai ampliando a sensação de que os trabalhadores têm espaço na política, podem participar da política, e mais, podem, dentro da democracia, né, que os seus projetos sejam transformados em realidade, que sejam transformados, né, em políticas de governo. Isso vai criando todo um processo de mobilização política. Você vai ver, você fala muito daquele movimento sindical, um movimento atrasado e tudo mais, mas você vai ver um crescimento enorme de greves políticas. Não eram greves reivindicatórias, economicistas, eram greves políticas. Coisa que não houve no Brasil depois de 80. Da chamada Nova República. João Gabriel está perguntando por que a reforma do Jango é criticada. Já ouvi que foi pouco, não consegui, combativo, tá menorzinho. Não, na realidade, o que se fala é o seguinte, é que o Jango, claro, ele estava num processo de acúmulo de força, e a reforma agrária que ele propunha, por exemplo, era muito simples, eram as grandes rodovias, né, as terras próximas às grandes rodovias, o que facilitaria o escoamento, inclusive, da produção desses pequenos proprietários. Também entrar a linha, né? A linha elétrica, vem com a eletricidade, vem o fogão, também, a geladeira, o pé de passar, a máquina. Exato, aí vem toda essa consequência. Quer dizer, era essa a concepção e foi criticada, porque alguns setores achavam que deveria ser uma reforma mais ampla, né, que atingisse, né, mais diretamente, e atingia, mas atingisse mais diretamente ainda os grandes latifundiários e tudo mais. Mas mesmo essa reforma, vamos concordar, foi restrita. Mesmo essa já foi um escândalo para a classe dominante e para o imperialismo. Mesmo essa, para vocês terem uma ideia do limite, né, de possibilidade de reformas estruturais dentro do capitalismo dependente. Uma reforma estrutural tímida, vamos concordar? Vamos concordar que tenha sido. Claro. Tá? Eu acho que não, acho que ela foi até bem avançada, mas vamos concordar. Para a época, sim, tímida. Você imagina? Aí os caras simplesmente resolveram. Não, se hoje em dia talvez você propusesse uma coisa desse tipo, ia ser o mesmo escândalo. Sim, total.
Toda vez que a gente mexe em imposto, as grandes fortunas e terra, é um problema. Né? Professor, já está chegando praticamente ao final. Queria só que você desse mais uma conclusão para a gente retomar na próxima sexta. Tá, eu vou fechar até a eleição do... ótimo. E aí na próxima sexta a gente retoma o fio. Acelera. Bom, mas aí o que acontece? Vão haver eleições em 58, né? Na disputa de 11 governos de Estado, 1/3 do Senado e das 326 cadeiras do Congresso, o PTB consegue eleger 5 governadores em contraposição a 4 da UDN e 2 do PSD, ou seja, o PTB se torna um partido com o maior número de vereadores entre os grandes partidos. Isso é sintomático. Aumenta a sua bancada de 56 para 66 deputados e mantém os senadores. O Ferrari vai ser eleito como o parlamentar mais votado do país. E 2 ícones do PTB vão ser eleitos governadores do seu estado. O Roberto da Silveira, no Rio de Janeiro, e o Brizola, no Rio Grande do Sul. Para vocês verem o clima que está nesse momento, vai haver uma divisão no ISEB. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros vai sofrer uma divisão. Os moderados vão abandonar o ISEB. O Hélio Jaguaribe vai denunciar que o ISEB está na mão dos radicais e rompe com o ISEB. E, na realidade, ele está perdendo espaço, realmente. O ISEB está caminhando para uma postura mais à esquerda. Né? E o PTB faz uma convenção e resolve jogar pesado na possibilidade de uma candidatura do PTB, né, para a sucessão do Juscelino. O Juscelino vai ficar preocupadíssimo com essa possibilidade, vai ter uma postura extremamente complicada, porque ele começa a denunciar, alimentar que, na realidade, o PTB estava querendo, que o PTB estava, inclusive, propondo uma greve geral para impor uma candidatura do PTB. Ou seja, pressionar mesmo o governo para garantir isso, quer dizer, uma postura bem radicalizada. E aí o Juscelino começa a denunciar, dizendo que, na realidade, o que eles querem é implantar uma república sindicalista no Brasil. Que o PTB está querendo... E aí começa uma pressão enorme em cima do PTB. O Juscelino imaginava que ele poderia fazer o seguinte, ele iria botar um candidato fraco para a sua sucessão, e esse candidato fraco perderia para a UDN assumiria o governo, receberia no colo todas as contradições do seu governo, espiral inflacionária e tudo mais, faria um péssimo governo, e no final desse governo, que seria em 65, ele viria candidato a presidente. Só que ele esqueceu de combinar com o inimigo, né? Esse que foi o grande problema dele. Se por um lado ele consegue enquadrar o PTB, lamentável, mas ele conseguiu enquadrar o PTB, a pressão foi tão grande que o PTB recua, o PCB apoia a candidatura do Lott, que é a proposta do Jango, que era uma mala pesada de carregar, todo respeito à figura do Lott, ele era um cara de idade já, não tinha carisma nenhum, era um militar, né? Era de carreira, então não era um político, então havia muita dificuldade, e por outro lado, né, a UDN também não tinha nenhum candidato forte, e as elites de São Paulo tiraram o candidato do Louço, com uma tremenda de uma expressão popular em São Paulo, né, que era o senhor Jânio Quadros, que tinha ganho cerca de 3 eleições em 5 anos em São Paulo, com apoio, inclusive, dos trabalhadores, com apoio do PSD, com apoio do Partido Comunista. Então, quer dizer, era um candidato popular, para todos os efeitos, era um candidato popular. Né? E aí a UDN incorpora a candidatura do Jânio Quadros, que não tinha nenhuma identidade com a história da UDN. E aí joga água, né, na fervura, lá na ideia do Juscelino de ter um candidato fraco e perder a eleição para um candidato da UDN, que seria... E, obviamente, a pressão que ele faz contra o PTB também desgasta, né, a relação do PTB com o governo, e muitos trabalhadores, muitas lideranças do PTB não veem com bons olhos a candidatura do Lott, devido a esse isolamento, a esse processo
E o Jânio Quadros, percebendo isso, claro, ele tinha relação com o movimento sindical, ele tinha relação com o movimento dos trabalhadores, ele planta a ideia da dobradinha Jan-Jan, Jânio Quadros e João Goulart. E essa dobradinha vai garantir uma coisa que é curiosa, né? Que você vai eleger os dois extremos. Você vai eleger, de um lado, pela UDN, mais conhecida como União, machismo pra caramba naquela época, União das Donzelas Neurastênicas, né? Que era a UDN, e do outro lado o PTB, que era considerado extrema esquerda, digamos assim, naquele momento. Quer dizer, o presidente e o vice, porque a votação continuava em separado. O vice-presidente assumia a presidência do Congresso Nacional, por isso que ele era eleito também pelo povo, ele assumia a presidência do Congresso Nacional. Né? Então, para tentar manter, né, um equilíbrio, enfim, pesos e contrapesos, picareta do liberalismo, que não me convence nem um pouco. Né? Mas havia, né, e ele é eleito. E o Jânio recebe no colo dele todas essas contradições, que aí semana que vem a gente entra, que aí vai ser, talvez, na minha opinião, um dos períodos mais ricos e fundamentais da história brasileira. Está na história, é verdade. Que vai desse período aí, que vai de 60 até 65, 65. Sim, porque aí entra a legalidade, o movimento épico, toda essa questão. Tem todo um... E esse ascenso, né, da luta de classe, esse ascenso da classe trabalhadora, quer dizer... Que explica um pouco a nossa situação também de hoje, né, professor Hélio? Essa Sim. situação talvez tivesse dado a conhecimento a parte da história, os partidos tivessem respeitado, desde a Carta Testamento, ou a campanha da legalidade, que se discutisse mais, pelo menos, porque nem isso é discutido, né? Talvez a gente não tivesse uma situação tão sombria como esse momento. Né? Talvez o mais triste desse contexto é você observar o seguinte: vocês perceberam que nós estamos vindo desde 30. Isso. Né? 45 você tem um golpe contra o Getúlio, não pelas suas virtudes, não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. Pelas virtudes. Não era porque ele era autoritário, não era nada disso, é porque naquele momento estava se aproximando dos trabalhadores, tinha uma lei Malaya, tinha uma série de coisas, lei de remessa de lucros, que o nome é esse. Claro. Tinha uma série de coisas. 54 é a mesma coisa. Exatamente. 64 é a mesma coisa. E aí o que a gente faz? Ao invés de aprender com esse processo, a gente reproduz. Toda a esquerda, no pós-ditadura, de certa forma, claro que com nuances, né, depois a gente vai abordar isso com calma, mas o conjunto da esquerda, incluindo nós, claro. nós assumimos de novo esses projetos como se eles fossem viáveis. O Brizola era um pouco diferente. Aí depois, eu acho que o erro do Brizola... Essa é uma outra história, tá? Eu acho ele que não é o que tinha você fala, é mais à frente. Projeto. Ele não tinha a menor ilusão de que isso iria dar certo. Pelo contrário, eu entendo que ele apostava no acirramento da contradição. Era essa a lógica dele. Vamos acirrar a contradição, a conjuntura, lógico, não é a mesma de 64, então existe a possibilidade de eu ganhar a eleição. Aí tem toda uma discussão que a gente trava depois. Mas, em última instância, o que passa para a sociedade é a retomada daquele projeto, como se aquilo fosse viável. Claro. Né? O próprio Partido dos Trabalhadores, que negava isso, e negava de uma maneira completamente ahistórica. Sim, a Carta de Lavoro, enfim. Isso, confundia tudo, inclusive, fazia confusões, enfim, e negava, né, aquele processo todo anterior. Depois ele começa a assumir. Exato. Começa a transformar aquilo no projeto deles enquanto partido. Claro. Né, e reproduzem como uma grande farsa, porque historicamente isso é inviável. E aí, o que é novo hoje em dia? O que se diz que é novo hoje em dia? Né, que se proclama como novo. O Ciro Gomes com um projeto nacional de desenvolvimento. Bacana, vamos retomar a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento? Legal. Então vamos estudar a história, vamos ver onde levou esses projetos anteriores nacionais de desenvolvimento. Os impasses que eles chegaram, será que isso vai mudar?
Será que a realidade concreta da formação social brasileira vai permitir que na democracia a gente construa, né, reformas no capitalismo dependente que transformem esse capitalismo num capitalismo desenvolvido e a gente vire uma China, os Estados Unidos? Cara, a China fez uma revolução. Revolução. Você tem uma ideia, professor? Em 3 semanas de pandemia... Aliás, isso não sou eu que digo, não, tá? Isso aí é o Brizola que disse, não lembro onde foi que ele virou e falou isso. A China chegou onde ela chegou devido a que ela fez uma revolução. Sim, sim. Teve uma revolução na China. Sim. Para garantir... E foi a China, me lembro, quando ele foi convidado pelo partido chinês, teve diversas discussões, trouxe para o partido discussões, na época, 96 ou 97, agora não me engano. E o Brizola tem uma relação com a China que remonta à década de 60. Isso. Sim, a China discutia, inclusive, gerava uma ciumeira enorme, porque na época o PCdoB tinha relações, né, teve a ruptura do PCdoB com o PCB, aproximou, né, o PCdoB da China, e os chineses discutiam o apoio ao Brizola. Os chineses começaram a discutir o apoio ao Brizola naquele período logo pós-golpe, de apoio ao MNR e tudo mais, houve contatos, conversas e tudo mais, e gerou uma ciumeira, né, enorme, né, com o PCdoB, ou seja, o velho tinha, o comandante, né, tinha toda uma relação. A campanha da legalidade divulgou, né, a figura do Brizola para o mundo inteiro. Tanto que ele é eleito aqui deputado federal do Rio de Janeiro com uma expressiva votação, né? Nunca tinha... A gente vai ver, quando a gente for ver a questão da legalidade, como é que a rádio da legalidade, ela tinha boletins em várias línguas. Era ouvida no mundo inteiro. Tinha boletim em russo, em árabe, em mandarim, tinha de tudo. Ali o Brizola ganhou a batalha da comunicação. Né? Tanto que o Lacerda dizia sobre a legalidade que era uma gracinha, né? Como é que é do Brizola? Palhaço. É um idiota. E aí o que acontece? Você vai ter o Brizola chegando no mundo inteiro, quer dizer, aquela luta, né, que foi travada ali repercutiu no mundo inteiro. Né? Deixou de ser uma questão... É que hoje em dia é exatamente isso, né? Naquele momento estava começando, hoje a gente tem isso claro. Aonde que, por exemplo, na década de 50, um movimento como esse que teve agora contra o racismo nos Estados Unidos ia repercutir no mundo inteiro. Não tinha como, as comunicações não tinham... Hoje em dia isso reflete no mundo inteiro. Naquele momento era novidade. No caso, na década de 60, era novidade. Com a capacidade de você chegar no mundo inteiro através do rádio e tudo mais e divulgar uma luta. Foi a primeira vez, adiantar um pouquinho, foi a primeira vez na América Latina e, quiçá, eu acho que no mundo, que um golpe militar foi bloqueado, foi derrotado, inclusive na nossa história, pelo menos, sim. Com a divisão das Forças Armadas. Eu só conheço um outro exemplo desse, que foi o Chaves em 2002, com a participação do povo e das Forças Armadas. Quer dizer, E o Brizola ali já era conhecido na América Latina. Em 58, o Neruda fez um poema, né, para o Brizola por causa muito lindo, em função da postura do Brizola de encampar a empresa multinacional americana. Tanto que o Lacerda também quis encampar a ITT mas não foi à frente, né? Não, mas não o Ademar de Barros também tentou encampar a ITT, porque era uma porcaria, você demorava 1 hora para ter. Era uma coisa gritante, mas não tiveram coragem, né? Essa que é a verdade. Mas, professor, quero te agradecer. Sexta-feira retomamos mais uma vez e vamos fazer sequência, porque isso é muito importante aí. Né? Eu tenho recebido muitos elogios e cada vez a gente vai publicizar mais para que as pessoas entrem, façam perguntas e que isso fique disponibilizado na internet. Na última, eu vou fazer de novo. Na última live que nós fizemos, eu botei um grupo de WhatsApp para quem quisesse fazer pergunta. Tá. Entendeu? Quem tivesse alguma dúvida, pergunta, eu coloquei no último, eu coloco hoje nesse de novo. Quem quiser entrar e fazer alguma pergunta que não tenha condições de ter sido respondida quando a gente está... Claro, isso serve como fica próxima... ali, fica em vídeo, né? Fica um vídeo aula. Vídeo histórico. Tá?
Bom final de semana, Valeu, professor. Todos que entraram. Você também, para todo Grande mundo. abraço Obrigado aí. pela... Eu que agradeço.